Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Para a aula de hoje eu separei esse tema, vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são, vamos dizer assim, fórmulas erradas, né, da língua, né, do uso da língua. Então a gente tem algumas fórmulas para escrever um texto, para que o texto fique claro, para que ele fique conciso, para que ele fique objetivo, para que o outro entenda exatamente aquilo que está sendo lido, né? Então você tem uma série de recursos que vão ajudar o seu leitor a entenderem o que você escreveu. Os vícios de linguagem são atropelos, ou seja, são coisas erradas, né, que você não deveria ter usado e, portanto, deixou o seu texto confuso. Vou mostrar para vocês os principais vícios, então, de linguagem que vão fazer vocês perderem muito ponto em redação e, é claro, existem algumas questões que abordam esses vícios, né? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês o que seria a definição, o que é a definição da gramática. Então, os vícios de linguagem são palavras ou construções que contrariam as normas gramaticais. Costumam ocorrer por descuido, quer dizer, quando a pessoa está escrevendo rápido, não faz uma revisão e aí vai uma porção de troço errado, né? Ou então por desconhecimento das regras por parte do emissor. Às vezes a pessoa não conhece a regra, ou então está escrevendo crente que está abafando e tem uma porção de regra que não está sendo cumprida, né? Então, os vícios de linguagem estão associados aos erros, aos desvios de padrão, tá bom? O primeiro vício, então, é a ambiguidade, que é a duplicidade de sentido. Reparem, quando a gente tem um texto que tem que ser informativo, né, você está escrevendo um texto que tem que ter o objetivo de informar alguma coisa séria a respeito, né, de um determinado assunto. E aí, se o seu texto estiver ambíguo, se a pessoa não tiver certeza daquilo que você está explicando, daquilo que você está informando, você não está cumprindo o seu objetivo. Então, isso é um erro, isso é considerado um erro. Você vai escrever, por exemplo, uma redação numa segunda fase de um concurso, né? Então, você tem que usar as informações que você conhece para poder argumentar a respeito da sua tese que você colocou lá no primeiro parágrafo. Se na sua argumentação você for ambíguo, se a banca não entender se você está falando a favor ou contra determinada coisa, se você está se contradizendo, se você não ficar clara a sua opinião, você vai perder muito ponto, né? Então, a ambiguidade é exatamente quando você escreve uma frase e o leitor não sabe exatamente a respeito daquilo que você está falando. Por exemplo, é claro que eu aproveitei para fazer uma brincadeira. Se, por exemplo, uma frase assim, você está dando uma informação para alguém e diz assim, olha, mataram a vaca da minha tia. Ora, a pessoa que está recebendo a informação pode te conhecer muito bem e dizer assim, bom, a tia dele tem uma fazenda e aí alguém foi lá e matou a vaca, e das várias vacas que ela tem, matou uma. Mas outro pode achar assim, caramba, olha, ele não tem respeito nenhum pela tia, mataram a tia e ele está dizendo ainda que a pessoa é uma vaca. Não é verdade? Então, essa dupla informação não pode acontecer num texto informativo, né? Então, por exemplo, mataram a vaca que era da minha tia, né? Mataram a vaca da fazenda da minha tia. Aí tudo bem, aí você esclarece o sentido, né? Então tem que ter muito cuidado para aquilo que você vai dizer tem exatamente um sentido que o leitor vai entender de maneira única, tá bom? Num texto literário, aí é diferente, porque num texto literário você pode entender o que você quiser. Então, se por um acaso o autor quiser que você entenda 2 coisas ou 3 coisas de um verso, você pode entender, porque essa vantagem da plurissignificação existe nos textos literários. Então, a ambiguidade num poema, por exemplo, é um recurso de expressividade. É muito bem vista a ambiguidade num poema. Agora, num texto informativo, num texto em que predomina a função referencial, a ambiguidade é um dos piores erros. Tá legal? O pleonasmo. O pleonasmo a gente segue o mesmo raciocínio da ambiguidade. O pleonasmo, ele pode ser um recurso de expressividade. O pleonasmo é a repetição, né? Quando é a abundância de informações, da repetição, né? Das informações. Então, quando, por exemplo, você coloca 2 objetos numa mesma frase, quando você escreve dizendo assim, o livro dei-o a meu filho.
Ora, para que você quer o, de e o, se você já falou o livro? Isso é um pleonasmo, é um objeto pleonástico, não é? Então, mas está errado isso? Não, porque num texto em que cabe você dizer alguma coisa a respeito do seu filho, você pode usar um pleonasmo para reforçar o sentido do seu texto. Tá? Agora, dependendo do texto, se o texto tem que ser um texto informativo, ou se a pessoa não sabe o que ela está dizendo, ela desconhece o significado das palavras, aí é um erro, e é um erro feio. Então, num texto que pode ser literário, que pode ter função poética, você pode usar os pleonasmos. Agora, num texto que tem que ser referencial, num texto que é informativo, que é uma dissertação, você não pode usar o pleonasmo. Tá bom? É um vício de linguagem. E aí é um erro. Por exemplo, repetição desnecessária de uma informação. Por exemplo, criar novas oportunidades. Onde é que está o pleonasmo aqui? Ora, se você sabe o que é criar, você não precisa do novas, né? Você vai criar oportunidades. Para que novas? Alguém cria alguma coisa que é velho? Não. Então, para que criar novas? Criar oportunidades. É uma repetição da ideia desnecessária, né? O acabamento final do vestido da noiva. Ora, se é o acabamento, se são os acabamentos do vestido, é porque já é aquilo que vai finalizar o vestido, vai acabar o vestido. Então, se já é o acabamento, não precisa do final. Aquilo que é mais comum de dizer, vi com meus olhos, né? Subi para cima, fui lá fora ver, né? Quer dizer, saí lá para fora. Então, essas coisas assim são considerados vícios de linguagem, é um pleonasmo vicioso nessas repetições, porque você demonstra que não conhece vocabulário. Tá legal? Então, a ambiguidade e a duplicidade de sentido, o pleonasmo é a repetição desnecessária. O cacófato também, o cacófato fica feio, né? Porque o cacófato diz respeito ao som. E aí, quando a gente escreve, muitas vezes a gente nem presta atenção no som que as palavras acabam formando quando se juntam. Então, tem algumas expressões que vocês não podem juntar de jeito nenhum. Por exemplo, a preposição da e o substantivo nação. O futuro da nação. Gente, da nação é coisa dos infernos, né? Da nação, não pode, tá? Não façam da nação. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o porcada. Porcada é uma junção de porco, né? Aí você diz assim, pagou R$20 por cada livro. Olha a porcada aí. Não pode porcada, não pode da nação, tá? Não pode juntar algumas palavras que vão, né, causar um som feio, um som esquisito, vão chamar a atenção por esse som, tá? Então, o cacófato é um som desagradável pela junção de duas ou mais palavras, ok? Solecismo é um erro muito comum, porque o solecismo é um desvio da norma padrão, quanto à regência, quanto à colocação ou quanto à concordância. Então, usar uma preposição no lugar de outra, ou colocar uma preposição quando o verbo não pede, ou errar a concordância, isso tudo é solecismo. Então, o solecismo é um vício de linguagem que efetivamente diz respeito à quebra da norma culta, tá? Ao desvio de padrão. Então, olha, ele assistiu o programa de TV, que isso é uma coisa que naturalmente as pessoas falam, mas assistir com o sentido de ver alguma coisa, que é como está sendo usado aqui, assistir o programa de TV, esse assistir precisa de preposição. O assistir com o sentido de ver obriga a preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o correto, a norma padrão, a norma culta é ele assistiu ao programa de TV e não o programa de TV. O aqui está errado, tá? Um outro erro muito comum acontece com o verbo implicar. O verbo implicar com o sentido de acarretar é transitivo direto. Então a gente diz assim, uma ação implica uma reação. Como é que as pessoas normalmente falam? Uma ação implica em uma reação. Está errado, isso é solecismo, isso é um vício de linguagem, isso é desvio de padrão. Tá legal? Então, cuidado aí com os desvios de padrão no texto, são vícios de linguagem. Tá legal?
Vamos continuar. A gente tem barbarismo, e aí o que entra como barbarismo? É desvio de padrão também. Só que em relação à pronúncia, em relação à grafia, em relação ao uso excessivo de estrangeirismos, né? Às vezes a pessoa usa um termo estrangeiro numa redação quando a gente tem um equivalente em português. E aí para quê? Por exemplo, você pode usar a palavra show, mas para que você vai usar a palavra show se existe a palavra espetáculo, né? Que é a palavra em português. Então, isso é considerado também um desvio de padrão. Você está valorizando a língua estrangeira. Isso se chama barbarismo, tá? Então, desvio da norma padrão com relação à pronúncia, à grafia, aos estrangeirismos. Então, ó, problema, né? O problema é um problema de ortografia, né? Como pesquisa com Z, né? Pesquisa é com S. Problema é escrito dessa forma, né? Da outra forma está errado. Ela vai vir, ó, o verbo está conjugado de maneira equivocada. O certo é ela vai vir, né? O verbo no infinitivo, e não vai vir. Amanhã tem show, então aquilo que eu já comentei. Para que show se a gente tem espetáculo? Tá bom? E para a gente terminar, tem o plebeísmo, que é o uso de gírias, né? Que o uso de gírias tem que ficar muito restrito a situações de oralidade. Na escrita, a gente não tem que escrever. Aí as pessoas pensam assim, mas aí eu posso colocar entre aspas. Para quê? Para que ela querer burlar a banca não sabe que aquilo é gíria, gente. Pensem em outras palavras. Mostrem que vocês têm vocabulário, né? Que vocês não ficam restritos à situação de oralidade, que vocês leem, que vocês estão preparados, tá? Então, esqueçam essa ideia de que pode colocar gíria entre aspas. Está errado, não devem, ok? Então, fiz aqui também uma brincadeira. João pintou no pedaço e pegou a popozuda, né? Uma brincadeira para exemplificar o uso de gírias. Tá legal? Então, esses são os vícios mais recorrentes nas redações e que vocês, então, têm que esquecer, tá? Não pode usar isso de jeito nenhum, tá bom? Até a próxima.